Oi, amigos. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei o horário que vocês irão ver esse vídeo, né? E hoje eu quero falar de um assunto que às vezes é relacionado à mediunidade, né? Ou alguma manifestação que seja de ordem espiritual, onde as pessoas não sabem como lidar, né? Então, como ó, alguns casos vieram para mim, e através de pessoas que tiveram essa dúvida, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Então vamos lá. Meu caso eu tenho o primeiro vídeo que eu gravei foi justamente sobre isso, né? Que como eu tive o primeiro contato assim com uma situação de manifestação espírita, né? E onde o espírito era de uma sogra de uma mulher que se manifestou através dela, tá bom? Então o que que acontece, né? A sensibilidade, a gente não escolhe ter essa sensibilidade, pelo menos no plano material, né? Em outras vidas, a gente, antes de encarnar, muitas vezes a gente já fez essa escolha, na verdade, né? E quando chega, por uma série de fatores, encontra alguma coisa no sentido de ser pressionado a não, né, a não praticar, a não buscar mais informações, por falta de conhecimento vem o medo também, né, que é muito comum, ou então é como se aquilo não fosse uma coisa que fosse bem vista pelas pessoas, né? Realmente não é uma coisa tão simples assim, mas muita gente, na verdade, que acaba fazendo tratamento psiquiátrico, muitas vezes, né, não tinha necessidade de fazer um tratamento psiquiátrico se esta pessoa desenvolvesse, né, aquilo que ela tem como faculdade mediúnica, né? Então, às vezes a pessoa vê espírito, tem uma certa intuição, né? Ou tem o dom de ver as coisas, mas não só ver, como sentir, né? E muitas vezes acaba deixando isso de lado, né? Como a pessoa tem essa energia, né? é, acumulada, né? E acaba assim acaba é, acumulando, né? Acumulando muito no corpo, né? E essas manifestações às vezes passa de uma pessoa para outra, né? A pessoa mais próxima, ou acarreta algum tipo de patologia no próprio corpo, né? Mas parece que é uma patologia e muitas vezes faz exames e não detecta nada, né? Tenho, inclusive no Código Internacional de Doença, eu não me lembro agora qual é o número, mas o Dr. Sérgio Felipe fala, né, que tem definido, né, a, no Código Internacional de Doença esse tipo de manifestação. Ele até uma vez, que eu tive a oportunidade de vê-lo, ele disse, né, que os psiquiatras acaba dando uma dose cavalar de remédio, né, para as pessoas e que a pessoa, devido ao fato de praticamente paralisa a pessoa, musculatura, a pessoa fica toda, né, é, andando duro, coisas aí, fala, não, está em tratamento porque a pessoa estava equilibrada. E nem sempre é um fator patológico, muitas vezes pode ser uma manifestação espiritual, né? Tanto é que até fundou, né, a Uni Espírito, né, que é
uma faculdade para levar esse conhecimento aos médicos, né, que pega muitas vezes uma manifestação e que julga ser um processo psiquiátrico e muitas vezes é um processo espiritual. Então, para que esses médicos venham a perceber, né, quando é um processo patológico ou espiritual, né? E o que acontece? Então, ao invés de dar uma dose muito forte de remédio para essas pessoas, é como se pegasse uma árvore com várias raízes, né? Ela coloca um adubinho naquela raiz mais longa, não vai colocar logo de cara toda, a planta às vezes está debilitada, pode matar a planta ou simplesmente neutralizar as ações dela, né? Então ele estava falando sobre isso, né? Que esse conhecimento que as pessoas hoje já estão buscando bem mais, né? Para que não trate de uma coisa sem saber, né? A verdade é essa, né? E que muitas vezes o tratamento não está calcado nos remédios químicos, né? E sim num estudo mais aprofundado sobre a mediunidade da pessoa. Ela pode estar desenvolvendo, né, um processo de comunicação e não está sabendo lidar com isso, né? E nesse caso que vem a importância, né, das pessoas buscarem um centro espírita, porque a maioria das religiões, na hora de lidar com isso, né, tirando essas que têm o entendimento de como lidar com o espírito, eles acabam não direcionando esse espírito para o caminho que ele deve seguir, porque são espíritos precisando de orientação, seja orientação para seguir o seu caminho ou a orientação no sentido para que ele trabalhe através do médium, né, utilizando-se da sua matéria, né, seja ela fala, seja ela escrita, né, ou mesmo intuitivamente, né, para que possa estar ajudando outras pessoas, né, a trazer essas energias, essas comunicações, porque tudo é uma questão de sintonia. Então, o que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo é que as pessoas que têm essa manifestação não entendam isso como um problema, né? Eu até indico muito para as pessoas conhecerem um livro de Isabel Salomão de Campos, né? Que é Os Dois Mundos de Isabel, que as manifestações com ela começaram com 9 anos de idade, né? Não só isso, né, como ver o filme do Divaldo mesmo. Então mostram com muita clareza como acontecem as manifestações. E a gente não fechar os olhos para essas coisas, porque existem hoje vários livros, né, mas os principais são de Allan Kardec, né, sobre o livro dos espíritos, dos médiuns, e tem Gênesis, tem o Novo Testamento segundo o Espiritismo, que dá muito embasamento, né, das informações. Não é uma coisa que eu, por exemplo, a gente que tem muitos casos, né, até há de relatar aqui, por exemplo, na Umbanda, por exemplo, tem mais o conhecimento que as pessoas vão trazendo de uma para outra, né? Mas não que não seja boa, a partir do momento que tem trabalhos magníficos, né, em prol das pessoas, de ajuda e até mesmo nessa parte da espiritualidade, de tratamento da espiritualidade, né? Então, para que as pessoas procurem, né, os centros espíritas, para colocar em prática esta mediunidade que vem a ser aflorada.
porque isso aí não é um problema, é a oportunidade que está se tendo de tirar a agonia, às vezes, de um espírito precisando se comunicar e que tenta de todo jeito. Seria como estar diante de uma pessoa falando com ela frente a frente e ela estivesse ignorando, né? Então, e quando acontece essa comunicação, é como se desse vazão, né, para isso, é como se pegasse alguém na rua e colocasse em um abrigo confortável, né? Então, o que eu quero deixar assim de para essas pessoas, né, e não só essas pessoas que têm a manifestação, mas com as pessoas que tiveram a oportunidade de ver uma situação dessa acontecendo, né, que, que elas entendam, saiba fazer perguntas, por exemplo, quem está do lado, oi, o que é que você quer dela? Tipo, nós todos somos irmãos perante a Jesus, né? Você está precisando de ajuda? Se você está precisando de ajuda, pede ajuda a Jesus, né? Às vezes, por exemplo, pode ser uma entidade que fala, não, ela é que ela fez alguma coisa comigo, por exemplo. Não, mas veja bem, ela está vivendo em outro plano. Hoje vocês estão em planos diferentes. Ela já está pagando pelas coisas dela. E você? Você já refletiu já o que você já fez lá para trás? Então o espírito ele faz uma autoavaliação e vai ver que tem várias coisas que ele possa ter feito também, entendeu? Assim como pode ser uma pessoa que desencarnou, mas que não entende que desencarnou, que ela está precisando de orientação. Então é isso, né? A gente, na verdade, tem que procurar uma pessoa com entendimento, que seja, que tenha seriedade, que esteja disposto a esclarecer, para que se torne aquilo que parece problema, se torne uma coisa benéfica para muita gente. Muitas vezes a pessoa não tem ideia da beleza que ela traz, né, desse conhecimento que ela pode estar passando para outras pessoas, tá? Então espero que tenha ajudado a esclarecer, né, nessa parte e, e que espere novos vídeos aí, né? Não sei se eu expliquei, mas fique à vontade para fazer os comentários que eu terei muito prazer em respondê-los. Muito obrigado.